Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Hoje eu vou comentar aqui 3 situações. A primeira é que um trader famoso aí de Bitcoin, um cara que é experiente, segundo dizem, né? Um experiente trader estadunidense chamado Tony Veith, ele fala que o Bitcoin pode chegar aí abaixo dos $2.000 até junho de 2024, até meados de 2024, tá galera? Eu vou dar mais detalhes sobre isso, vou falar se o cara é um picareta. O cara postou aí $250 mil que o Bitcoin chegaria a esse preço. Será que vai chegar de fato, tá? Eu vou dar mais detalhes sobre isso. Vou falar também sobre o caso de mais uma suposta pirâmide financeira condenada pela justiça. Vou falar o nome dela aqui na notícia também, caso você tenha investido lá. Foi condenada pela justiça a ter que ressarcir aí um dos seus clientes, tá? Na notícia, quando eu discorrer mais sobre a notícia, eu vou falar sobre o nome dela, para caso aí você tenha investido nela, tá? E no caso, de um tempo pra cá eu já venho falando que alguns clientes estão processando aí as supostas pirâmides financeiras, as próprias supostas pirâmides financeiras que eles vão lá e investem, eles estão processando. Em alguns casos eles estão ganhando, antigamente não tinha nenhum tipo de ganho, e nesse caso aqui o cara ganhou, além do dinheiro que ele colocou lá, a valorização prometida e no caso o valor corrigido, tá galera? Exatamente, parece que as coisas estão pegando aí pro lado das supostas pirâmides financeiras. E falar também sobre o caso aqui de um entusiasta de criptomoedas, estava fazendo ali a cotação do Bitcoin, né, em relação às moedas fiduciárias, e acabou descobrindo que pequenas quantidades de Bitcoin, né, pequenos satoshis, poucas unidades ali de satoshis equivalem a mais que uma unidade daquela moeda. Por exemplo, eu falo o seguinte, unidade, né, eu falo a cada uma unidade daquela moeda. Por exemplo, aqui a unidade da moeda brasileira é R$1, unidade da moeda estadunidense é $1. Então tem países aí que uma unidade da própria moeda deles equivale aí a poucos satoshis. Inclusive tem aí países que uma unidade da moeda deles equivale a menos de um satoshi, tá galera? Menos que uma fração de Bitcoin. Enfim, tem muita notícia interessante. Se eu fosse você, não sairia desse vídeo até o final, tá galera? Então fica comigo até o final. Mas se você é novo aqui no meu canal, peço pra você que se inscreva caso não seja inscrito, que todo dia tem vídeo novo, tá galera? Dá logo o like e também compartilha com geral inteira. Se você quiser participar aqui do grupo de discussão, então, do nosso canal de sinais no Telegram, os links vão estar aqui embaixo na descrição. Agora vamos comentar o caso aqui sobre esse trader famoso que apostou $250 mil, que daqui a 5 anos, mais ou menos 5 anos ali, meados de 2024, o Bitcoin chegaria ali a mais ou menos $2.000 ou até menos que isso, tá galera? Ora, o cara ele fala, mas o seguinte, na fala dele não tem nenhum tipo de análise técnica. Mesmo que tivesse, tá, assim, só rebatendo o cara, porque já deixando bem claro para vocês logo de antemão, esse tipo de declaração dele é absurda e irresponsável. Por que isso? Porque algumas pessoas que podem acreditar nele, pode dar credibilidade a essa afirmação dele, pode aí meio que causar um certo pânico no mercado. Tudo bem que o cara não tem aí um certo tipo de influência sobre grandes massas, mas caso ele tivesse, isso aí poderia gerar aí um efeito aí danoso, principalmente agora que o Bitcoin está recuperando, acabou de ultrapassar $8.300 enquanto estou gravando esse vídeo, tá galera? Então, enfim, uma declaração como essa chega a soar até irresponsável, tá? Mas o seguinte, ele não dá nenhum tipo de embasamento, nenhum tipo de análise técnica ou fundamentalista que possa vir aí a dar algum tipo de base ao argumento dele. O cara não fala nada, tá? E o seguinte, ele simplesmente fala que o Bitcoin vai chegar daqui a 5 anos nesse preço. Outra coisa, mesmo que fosse dado esse tipo de base, mesmo que fosse dado esse tipo aí de confirmação por meio de análise, tá muito longe. Um trader ele pode fazer aí prospecções, pode fazer aí previsões, mas não num tempo tão longo como esse. Eu vejo aí traders experientes que não tem nenhum tipo de pessoalidade envolvida, que é puramente técnico, faz aí análises para os próximos meses e acaba errando, porque o mercado é muito dinâmico, tá? E tipo, essas pessoas que acabam errando, isso é natural. Existem erros dentro das análises. Agora, imagina um cara como esse aqui, que faz previsão para 5 anos, sem nenhum tipo de fundamento. Olha, fica muito difícil, tá? Eu particularmente não acredito nessa visão dele. Possa ser que esse caso aqui seja como 0,00001% das coincidências, e no caso, daqui a 5 anos, coincidentemente, acabe certinho como ele falou. Mas isso é muito difícil, quase impossível, tá? Eu particularmente não apostaria R$1 num tipo de afirmação como essa. E o cara falou que tá apostando aí $250 mil. Será que de fato ele vai meter o pé aí antes de acabar o prazo dos 5 anos? Porque se de fato a previsão dele não se concretizar, se ele chegar um Tom Lee da vida que sempre faz previsões aí absurdas, já no caso do Tom Lee é o contrário. O Tom Lee fazia previsões aí acima da média. O cara falava que o Bitcoin ia chegar a mais de $20 mil no final do ano passado, coisa que todo mundo sabia que não ia acontecer.
tá? Porque também tem gente que joga o preço lá para baixo, tem gente que joga o preço lá para cima. Uns querem se aparecer, outros querem aí acabar com o Bitcoin e os outros querem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E a única coisa que ele fala aqui para tentar dar base ao argumento dele é que ele fala que o Bitcoin não adquire novas pessoas, não tem dinheiro novo no mercado, que são sempre aqueles mesmos investidores ali colocando dinheiro no mercado. Então ele quer dizer o quê? Que para que o Bitcoin cresça tem que ter aí novos investidores, tem que ser uma pirâmide financeira, é isso? Porque ele está dando até argumento para aquelas pessoas que falam que Bitcoin é pirâmide financeira. Tudo bem que se novos investidores entrassem no mercado seria excelente, porque de fato seria aí mais dinheiro circulando no mercado. Mas isso não é necessário, tá? Isso não é necessário para que o Bitcoin ele continue sobrevivendo. Porém, esse cara aqui logo depois ele fala o seguinte, ele fala, olha, embora eu dê esse tipo de previsão, as pessoas deveriam guardar algum tipo de Bitcoin como investimento a curto prazo, né? Mas depois deveriam se desfazer. Então o cara ele acaba se contra-argumentando, ele próprio acaba rebatendo os argumentos dele. Então o cara meio que já tá jogando a toalha. Olha, sinceramente, depois de ver essa declaração aqui, eu acho que ele não vai investir nenhum dólar, quanto mais 250 mil dólares, tá? Esse cara aqui só tá querendo se aparecer. E não conheço a vida pessoal dele, não sei se ele é um trader experiente, e caso seja, olha, ele tá aí jogando toda a experiência dele no ralo, tá jogando todo o nome dele no ralo, porque futuramente ele vai ser cobrado por isso. E, enfim, a mensagem que eu quero passar com essa notícia aqui, galera, é que não confia aí em previsões mirabolantes, tanto para cima, tanto para baixo, tá? Se a pessoa falar, Bitcoin vai valer zero, Bitcoin vai valer $1.000 daqui a 10 anos. Olha, é um prazo muito longo, um prazo muito amplo, muito aberto e um valor muito baixo. Então, falar, olha, daqui para amanhã o Bitcoin vai estar valendo $100.000. Também não acredita muito nisso não, porque o cara também deve estar querendo se aparecer. Pois bem, galera, outra empresa aí que supostamente fosse uma pirâmide financeira aí foi condenada pela justiça. O nome da empresa é Hybridus Club. Essa empresa aí prometia também altos retornos aí em um curto espaço de tempo, tá? Não foi especificado qual a porcentagem aqui de retorno da empresa, mas como essas empresas aí desse ramo parece que garantia altos lucros em um curto espaço de tempo. E acontece que teve um cara que colocou aí o valor, portou aí o valor de mais de R$9.000 em parcelas que totalizaram esse valor, tá? Isso ao longo do tempo. Só que depois ele foi querer aí reaver o dinheiro investido, todo o seu dinheiro investido. E possivelmente a empresa deve ter negado, deve ter aí travado o saque. E aí o cara enraivecido, o cara ficado com muita raiva, foi lá e processou a empresa. E acontece o seguinte, a justiça foi lá e deferiu o pedido, foi lá e além dos R$9.000 que ele tinha pedido, ele também tinha pedido aí o valor corrigido, né, queria ali a devolução com os lucros prometidos pela empresa, que seria ali em torno de R$17.000, quase o dobro do valor que ele teria colocado. O cara também pode ter sido ali malandrão, tá? Porque é o seguinte, o cara querer aí reaver seus R$9.000, tudo bem, tranquilo, né? Digamos assim, tudo bem que o cara poderia saber aí que se tratava de um esquema meio perigoso, um esquema que soava ali um tipo de fraude, mas tudo bem. Agora o cara aqui querer, assim, não tô defendendo a empresa não, tá, galera? Agora é o seguinte, o cara queria aí também, além do dinheiro que ele colocou, ele queria ali meio que a valorização do dinheiro. Olha, isso aí soa meio que pilantragem também, o cara também não é santo, tá? Acontece o seguinte, a justiça foi lá e deferiu. A justiça foi lá e disse que o cara tinha razão, que a empresa deveria aí devolver R$17.000. Então parece aí que essa empresa não saiu muito boa aí nesse caso. E o seguinte, isso está virando moda. Eu venho falando já há um certo tempo, olha, isso vai virar moda e está acontecendo. Tá? Muitos clientes aí dessas supostas pirâmides estão processando. Eu não sei como é que isso vai se dar no futuro, tá? Porque você já pensou, se todo mundo faz isso, não vai ter dinheiro para todo mundo. Eu quero ver como é que vai se dar essa coisa. Se as práticas vão continuar, se vão paralisar, se as pessoas vão ficar com medo de abrir pirâmide, eu não sei o que vai acontecer, sendo bem sincero com vocês, tá? Enfim, indo para a terceira notícia aqui, vamos falar sobre as moedas que de alguns governos que valem menos que um satoshi de Bitcoin, algumas delas, tá? Outras valem aí pouco mais de um satoshi, algumas chegam a valer aí poucos satoshis, mas tem algumas moedas que valem menos de um satoshi de Bitcoin, tá, galera? Porque acontece o seguinte, um levantamento que foi feito aí pelo usuário, um criptoentusiasta, revelou aí que essas moedas valem poucos satoshis, tá? Valem poucas frações de Bitcoin. Para quem não sabe, um satoshi é a fração mínima do Bitcoin, que são aí 8 casas decimais, né? 8 números após a vírgula de um Bitcoin, que geralmente está valendo ali mais de R$30.000 atualmente, tá? Por exemplo, uma unidade ali da moeda local do Irã vale bem menos do que um satoshi, tá? Parece que vale aí 1/3 de um satoshi, tá, galera? Uma unidade inteira ali da moeda iraniana vale
1/3 de um satoshi. É um absurdo isso. Continuando aqui, tem outra moeda aqui também que vale aqui menos do que um satoshi, que é a moeda vietnamita, tá, galera? A moeda do Vietnã vale menos do que um satoshi de Bitcoin. O bolívar venezuelano, que na cotação oficial do governo, tá? Que é uma cotação meio duvidosa, que algumas pessoas acham que está aí sobrevalorizada. As pessoas acham aí que a desvalorização dessa moeda é até maior que isso. Na cotação oficial do governo, um bolívar venezuelano vale aí cerca de 2 satoshis de Bitcoin. Pode parecer um absurdo, mas é verdade, e isso na cotação do governo, porque na minha opinião deve valer aí menos do que um satoshi de Bitcoin, tá? Porque para a pessoa pagar ali qualquer produto tem que andar com um pallet de notas de dinheiro, então por aí você já vê como a situação do país está. Tem também aqui a moeda da Gâmbia, né? Vale ali cerca de 250 satoshis, quase nada, isso aí é um valor irrisório. Tem também o peso cubano, e dessas aqui, o peso cubano é a moeda que melhor se sobressai, valendo ali cerca de 1.200 satoshis, tá? É a moeda que mais valiosa dentre essas moedas aqui, que se fossem criptomoedas seriam chamadas de shitcoins, que moedas que não valeriam nada, tá, galera? E o cara que fez esse levantamento aqui foi o Rich Trader. Você pode aí estar consultando aí no Twitter, caso você coloque aí o @Rich Trader, você vai encontrar aí esse levantamento aí oficial do cara. E com isso eu te pergunto, olha, você de fato acredita naquela opinião, né? Porque aquilo tá mais por uma opinião do que por uma previsão. Daquele trader estadunidense que fala aí que o Bitcoin vai valer aí, a primeira notícia que eu falei para vocês aqui, que o Bitcoin vai valer aí cerca de $2.000 daqui a 5 anos, olha, aquilo ali tá muito deturpado, tá? Eu particularmente acho aquilo um absurdo, e tipo, por mais que o Bitcoin desvalorize daqui para lá, eu acho que ele jamais chegará nessa faixa. Posso estar aqui enganado, mas eu duvido muito que chegará nesse patamar. O que eu acho que deve acontecer é o contrário, o Bitcoin se valorizar bem mais frente aí às moedas fiduciárias dos governos, e também os governos vão tentar competir aí com o Bitcoin, mas e com outras criptomoedas também. Mas, olha, tenho minhas dúvidas aí se vai conseguir, tá? Porque a descentralização é muito melhor do que esse sistema centralizado que os governos sempre adotaram, beleza? Pois é, galera, por hoje é só, e nos vemos na próxima.